A paz do Senhor, meus amados, como que vocês estão? Hoje, dia 20, já estamos chegando na metade do nosso propósito. Estamos em vitória. Oh, glórias a Deus, aleluia. Agora é hora de focar. É hora de não perder o foco, de se firmar, porque nós estamos caminhando, chegando na metade, e da metade para frente é caminho de vitória. Vamos lá, nós temos vencido as grandes batalhas, ultrapassado os grandes obstáculos, mas ainda existem obstáculos que nós precisamos transpor. Vamos nos manter firmes em espírito de oração, espírito de jejum, buscando a presença do Senhor, cobrindo uns aos outros de oração, porque nós estamos vencendo para a honra e glória do Senhor. Amém? Vamos à nossa leitura? Restaurando a comunhão. Deus restaurou o nosso relacionamento consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério de restaurar relacionamentos. 2 Coríntios 5,18. Sempre vale a pena restaurar relacionamentos. Uma vez que a vida consiste em aprender a amar, Deus quer que valorizemos os relacionamentos e nos esforcemos para mantê-los, em vez de descartá-los, sempre que houver desacordo, mágoa ou conflito. Na verdade, a Bíblia diz que Deus nos deu o ministério de restaurar relacionamentos. 2 Coríntios 5,18. Por esse motivo, boa parte do Novo Testamento é dedicada a nos ensinar como lidar uns com os outros. Paulo aconselha: se vocês receberam algo bom por seguir a Cristo, se o amor dele fez alguma diferença na vida de vocês, se estar numa comunidade do Espírito significa algo para vocês, se vocês têm um coração, se vocês se importam uns com os outros, façam-me um favor, concordem um com o outro, amem um ao outro, sejam amigos de verdade. Filipenses 2, 1 e 2. Paulo ensina a habilidade no trato com as pessoas. Paulo ensina que a habilidade no trato com as pessoas é um dos traços do cristão maduro. Veja Romanos 15, 5. O desejo de Cristo é que sua família seja conhecida pelo amor entre seus membros. João 13, 35. Por isso, romper a comunhão é um testemunho deplorável para os não cristãos. Esse foi o motivo de Paulo ficar envergonhado quando os membros da igreja de Corinto se dividiram em facções opostas, chegando até mesmo a brigar na justiça comum. Em sua carta, ele lamenta: que vergonha! Será que entre vocês não existe alguém com bastante sabedoria para resolver uma questão entre irmãos? 1 Coríntios 6, 5. Ele ficou escandalizado ao descobrir que não havia ninguém maduro na igreja para resolver o conflito pacificamente. Na mesma carta, declara: tenho uma preocupação séria a compartilhar com vocês, meus amigos. Pela autoridade de Jesus nosso Senhor, tentarei ser o mais direto possível. Vocês precisam aprender a entrar em acordo. Devem ter consideração uns pelos outros, cultivando a vida em comum. 1 Coríntios 1:10. Se você deseja a bênção de Deus em sua vida e quer ser conhecido como filho de Deus, aprenda a ser um pacificador. Jesus disse: Deus abençoa os que trabalham pela paz, pois eles serão chamados filhos de Deus. Mateus 5:9. Note que Jesus não disse: bem-aventurados os que amam a paz, pois todo mundo ama a paz. Nem disse: bem-aventurados os pacíficos, que nunca se incomodam com nada. Ele chama bem-aventurados os que trabalham pela paz, aqueles que procuram efetivamente solucionar conflitos. Pacificadores são raros, porque promover a paz é um trabalho muito difícil. Você foi formado para ser parte da família de Deus. E o segundo propósito de sua vida aqui é aprender a amar e a se relacionar com as pessoas. Por isso, promover a paz é uma das habilidades mais importantes que você pode desenvolver.
Infelizmente, a maioria de nós jamais aprendeu a resolver conflitos. Promover a paz não é evitar conflitos, fugir de um problema, fingindo que ele não existe, ou ter medo de falar sobre o assunto. É, na verdade, covardia. Jesus, o príncipe da paz, nunca teve medo de conflitos. Em determinada ocasião, ele provocou um conflito para o bem de todos. Há momentos em que devemos evitar o conflito, mas há ocasiões em que precisamos criá-lo e situações em que precisamos solucioná-lo. Por isso, precisamos orar pedindo a contínua direção do Espírito Santo. Promover a paz também não é apaziguar, ceder o tempo todo, agir com subserviência e permitir que os outros sempre o reprimam. Não era o que Jesus tinha em mente. Ele se recusou a ceder em muitas questões, sustentando seus argumentos diante de qualquer oposição diabólica. Como restaurar um relacionamento? Como cristãos, Deus nos chamou para que ajustássemos nossos relacionamentos uns com os outros, segundo Coríntios 5,18. Seguem 7 passos bíblicos para a restauração da comunhão. Fale com Deus antes de falar com a pessoa. Converse com Deus a respeito do problema. Se você orar a respeito do conflito, em vez de se juntar a alguém para murmurar, descobrirá que, em geral, ou Deus muda o seu coração, ou muda o coração da outra pessoa sem sua ajuda. Todos os relacionamentos seriam mais tranquilos se você tão somente orasse mais a respeito deles. Assim como Davi compôs os salmos, use a oração para desabafar verticalmente. Conte a Deus suas frustrações, clame por ajuda. Ele nunca fica surpreso ou aborrecido com sua raiva, mágoa, insegurança ou qualquer outra emoção. Portanto, diga-lhe exatamente como se sente. A maioria dos conflitos tem raízes em necessidades não satisfeitas. Algumas dessas necessidades só podem ser alcançadas por Deus. Quando você espera que uma pessoa, amigo, mulher, chefe ou membro da família, satisfaça uma necessidade que somente Deus pode atender, está se candidatando à amargura e à decepção. Ninguém pode suprir todas as suas necessidades, exceto Deus. O apóstolo Tiago observa que muitos dos nossos conflitos acontecem por falta de oração. De onde vêm as guerras e contendas que há entre vocês? Vocês cobiçam coisas que não as têm. Não têm porque não pedem. Tiago 4, 1, 2. Em vez de confiar em Deus, preferimos crer que os outros nos farão felizes e então ficamos furiosos quando eles nos decepcionam. Deus, porém, está dizendo: por que você não vem primeiro a mim? Tome sempre a iniciativa. Não importa se você ofendeu ou foi ofendido. Deus espera que você dê o primeiro passo. Não espere pela outra pessoa, vá primeiro a ela. Restaurar a comunhão perdida é tão importante que Jesus lhe deu precedência, até mesmo sobre o culto de adoração. É assim que eu quero que vocês se conduzam. Se alguém estiver no local do culto, prestes a fazer uma oferta e de repente se lembrar de que um amigo tem algum ressentimento contra ele, deixe de lado a oferta, saia imediatamente, procure o amigo e conserte a situação. Depois de fazer isso, então, poderá voltar e oferecer seu culto a Deus. Mateus 5, 23, 24. Quando a comunhão é prejudicada ou rompida, planeje imediatamente uma conferência de paz. Não fique adiando, arrumando desculpas, nem prometendo. Resolva isso a qualquer dia desses. Programe o encontro o mais rápido possível. Demoras só aprofundam ressentimentos e pioram a situação. Quando se trata de conflitos, o tempo não cura nada, pelo contrário, as mágoas tornam-se mais profundas. Agir rapidamente também evita que os danos espirituais sejam maiores. A Bíblia diz que o pecado, incluindo os conflitos não resolvidos, bloqueiam a comunhão com Deus e impede que as orações sejam respondidas. Provérbios 28, 9, 1 Pedro 3, 7. Além de nos tornar infelizes.
Os amigos de Jó lembram-no de que ficar desgostoso e amargurado é loucura, é falta de juízo que leva à morte. Disseram-lhe também: com a sua raiva você só está se ferindo. Jó 5:2, 18:4. Normalmente, o sucesso de uma conferência de paz depende da escolha do momento e do local adequado. Não se reúna se você estiver cansado, apressado ou tiver de ser interrompido. O melhor momento é quando ambos estiverem tranquilos. Demonstre compaixão pelos sentimentos dos outros. Use mais os ouvidos que a boca. Antes de procurar solucionar qualquer desavença, você deve primeiro levar em consideração os sentimentos das pessoas. Paulo aconselha que ninguém procure somente seus próprios interesses, mas também os dos outros. Filipenses 2:4. O verbo procurar é a tradução do grego skopos, do qual formamos a palavra telescópio e microscópio. Significa estar alerta, observar. Concentre-se em seus sentimentos, não nos fatos. Comece pela compaixão, não pela solução do problema. Não comece tentando arrancar das pessoas o que elas sentem. Ouça-as apenas, deixando que se descarreguem emocionalmente, sem ficar na defensiva. Concorde com a cabeça, sinalizando que compreende, mesmo que tenha outra opinião. Os sentimentos nem sempre são verdadeiros ou lógicos. Na verdade, os ressentimentos nos fazem agir e pensar como tolos. Davi admitiu certa vez: o meu coração estava cheio de amargura e eu fiquei revoltado. Eu não podia compreender, ó Deus, era como um animal sem entendimento. Salmos 73, 21, 22. Todos agimos como bestas feras quando estamos feridos. Em contrapartida, a Bíblia diz: a sabedoria do homem lhe dá paciência, sua glória é ignorar as ofensas. Provérbios 19, 11. A paciência tem origem na sabedoria, e a sabedoria tem origem no fato de ouvir a perspectiva dos outros. Quando ouve, você está dizendo: valorizo sua opinião, preocupo-me com o nosso relacionamento, e você é muito importante para mim. O ditado é verdadeiro: as pessoas não se importam com o que sabemos até que saibam que nos importamos. Para restabelecer a comunhão, é preciso carregar o fardo de termos consideração para com as dúvidas e temores de outras pessoas. Agrademos ao outro e não a nós próprios, e façamos aquilo que é para o seu bem. Romanos 15, 2. É torturante absorver pacientemente a raiva dos outros, sobretudo quando ela é infundada. Mas lembre-se, foi isso que Jesus fez por você. Ele suportou uma fúria infundada e maliciosa para salvá-lo, pois não buscou sua própria satisfação, mas conforme está escrito: os insultos dos que te injuriaram caíram sobre mim. Romanos 15, 3. Confesse sua parte no conflito. Se você realmente deseja restaurar um relacionamento, comece admitindo os próprios erros e transgressões. Jesus disse que esta é a forma de ver as coisas com mais clareza. Primeiro, tire a viga do seu olho, e então talvez você enxergará suficientemente bem para tirar o cisco do olho do seu irmão. Mateus 7,5. Já que todos temos pontos cegos, você precisará pedir a uma terceira pessoa que o ajude a avaliar suas ações antes de se encontrar com alguém que tem conflito. Também peça a Deus que lhe mostre quando você mesmo contribuiu para o problema. Pergunte: sou eu o problema? Estou sendo irrealista, insensível ou sensível demais? A Bíblia diz: se afirmamos que estamos sem pecado, enganamos-nos a nós mesmos, e a verdade não está em nós. 1 João 1,8. A confissão é uma ferramenta poderosa para a reconciliação. Não raro, a forma de lidarmos com o conflito cria um problema ainda maior. Quando você começa admitindo humildemente os erros, isso neutraliza a raiva da outra pessoa e a deixa desarmada, porque ela provavelmente esperava que você ficasse na defensiva. Não dê desculpas nem transfira a culpa.
Apenas confesse sinceramente qualquer participação que tenha tido no conflito. Aceite a responsabilidade pelos erros e peça perdão. Invista contra o problema, não contra a pessoa. Não há como solucionar o problema se você estiver preocupado em identificar a culpa. Você terá de fazer uma escolha. A Bíblia diz: a resposta cortês abranda a fúria, mas a língua afiada incita a ira. Provérbios 15:1. Você nunca se fará entender estando zangado. Por isso, escolha cuidadosamente as palavras. A resposta branda é sempre melhor que o sarcasmo. Na solução de conflitos, a maneira de falar é tão importante quanto o que se fala. Se você se expressar de forma ofensiva, a outra pessoa ouvirá de forma defensiva. Deus nos diz: quem tem coração sábio é conhecido como uma pessoa compreensiva. Quanto mais agradáveis são as suas palavras, mais você consegue convencer o outro. Provérbios 16:21. Irritar as pessoas jamais funciona, e você nunca é persuasivo quando é rude. Durante a Guerra Fria, ambos os lados concordaram em que algumas armas eram tão destrutivas que jamais deveriam ser usadas. Atualmente, as armas químicas e biológicas foram banidas e os estoques de armas nucleares estão sendo reduzidos. Para o bem da comunhão, você deve destruir seu arsenal de armas nucleares relacionais, ou seja, condenar, menosprezar, comparar, rotular, insultar, ironizar, reagir com sarcasmo. Paulo resume tudo isso desta forma. Não digam palavras que fazem mal aos outros, mas usem apenas palavras boas que ajudam os outros a crescer na fé e a conseguir o que necessitam, para que as coisas que vocês dizem façam bem aos que ouvem. Efésios 4:29. Coopere tanto quanto possível. Paulo diz: façam todo o possível para viver em paz com todas as pessoas. Romanos 12:18. A paz sempre tem uma etiqueta de preço. Às vezes custa nosso orgulho e quase sempre custa nosso egoísmo. Pelo bem da comunhão, faça o melhor que puder para chegar a um acordo. Adapte-se ao outro, adapte-se aos outros e mostre preferência pelas necessidades deles. Romanos 12:10, Filipenses 2:3. Uma paráfrase da sétima bem-aventurança de Jesus disse: abençoados são vocês que conseguem mostrar que cooperar é melhor que brigar ou competir. Desse modo, irão descobrir quem vocês realmente são e o lugar que ocupam na família de Deus. Mateus 5:9. Enfatize a reconciliação, não a solução. É ilusão esperar que todos concordem a respeito de tudo. A reconciliação atém-se ao relacionamento, enquanto a solução está vinculada ao problema. Quando focamos a reconciliação, o problema perde importância e não raro se torna irrelevante. Podemos restabelecer um relacionamento mesmo quando somos incapazes de resolver nossas diferenças. Os cristãos muitas vezes têm discórdias sinceras e legítimas, além de anunciar suas divergências, mas podemos discordar sem ser desagradáveis. O mesmo diamante tem diferentes aspectos quando visto de diferentes ângulos. Deus espera unidade, não uniformidade. Podemos caminhar de braços dados sem concordar em tudo. Isso não significa que você deva desistir de encontrar uma solução. Talvez você precise continuar conversando e até mesmo discutindo, mas faça isso com espírito de harmonia. Reconciliação significa fazer as pazes, não necessariamente esquecer o assunto. Depois de ler este capítulo, com quem você acha que precisa entrar em contato? Com quem você precisa restaurar a comunhão? Não demore mais nem um segundo. Faça uma pausa agora mesmo e converse com Deus sobre essa pessoa. Então, pegue o telefone e comece o processo. Esses 7 passos são simples, mas não são fáceis.
É necessário muito esforço para restaurar a comunhão com alguém. Foi por isso que Pedro recomendou: esforcem-se para viver em paz com os outros. 1 Pedro 3,11. Quando você tenta promover paz, está fazendo o que Deus faria. É por isso que os pacificadores são chamados filhos de Deus. Mateus 5,9. Pensando sobre o meu propósito de vida. Tema para reflexão: sempre vale a pena restaurar os relacionamentos. Versículo para memorizar: façam todo o possível para viver em paz com todas as pessoas. Romanos 12:18. Pergunta para meditar: com quem estou precisando restaurar meu relacionamento? Muito bem, amém. Essa é a nossa leitura de hoje. Vamos passar para a ministração. Ministério de restaurar relacionamentos. Que chique! Esse é o nosso ministério. Esse ministério é de cada um de nós. Deus tomou a iniciativa para restaurar a amizade conosco e nos deu a tarefa de fazermos o mesmo em relação às pessoas. Então, nós éramos inimigos de Deus e nós fomos culpados por isso. Mas foi Deus quem tomou a iniciativa de nos restaurar a comunhão para com Ele. E Ele pagou um preço altíssimo, que foi a vida do próprio Filho, derramado ali na cruz para resgate, para nos resgatar, para nos fazer novamente amigos dele. Então, muitas vezes nós achamos difícil restaurar, religar, reaviver um relacionamento com o nosso irmão. Que nós possamos pensar sobre isso. Lá em 2 Coríntios 5, 17 e 18 diz assim: quem está unido com Cristo é uma nova pessoa. Acabou-se o que era velho e já chegou o que é novo. Deus, ele fez tudo, gente, para que por meio de Cristo nós fôssemos reconciliados com ele. E Deus nos deu a tarefa de fazer com que os outros também sejam reconciliados com ele. Então nós fomos reconciliados e nós estamos aqui para sermos úteis na reconciliação do nosso irmão com o Senhor. Mas se ao invés de reconciliarmos, a gente fica discutindo, quebrando comunhão, será que nós estamos exercendo o nosso ministério de restaurar relacionamentos? Então, esse ministério de restaurar relacionamentos, nós podemos chamar de pacificador. Eu e você devemos aprender a sermos pacificador. Deus nos deu essa tarefa de fazer com que os outros sejam amigos de Deus. Promover a paz, gente, não é evitar conflito, correr do conflito. Olha, Mateus 5,37 diz assim: seja o seu sim, sim, o seu não, não. O que passar disso vem do maligno. Ao falar, nós devemos ser honestos, dizendo sim para a verdade e não para o engano. Muitas vezes gera conflito. Na maioria das vezes, quando somos sinceros. E aí, o que acontece? A gente escolhe falar palavras que não são verdadeiras somente para agradar o irmão. Isso não é ser alguém que promove a paz. A gente com isso faz o quê? Cobrir os erros, cobrir as coisas ruins que vão ficar ali nas trevas, germinando discórdia entre os irmãos, criando fofocas, criando disse-me-disse. Por quê? Porque nós não tivemos coragem de viver o sim, sim e o não, não. Então, promover a paz nem sempre é evitar conflitos. Promover a paz também não é apaziguar, ficar colocando panos quentes, escondendo as falhas, escondendo os pecados. Tiago 4,7 diz: sujeitai-vos, pois, a Deus, e resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Então, Deus é verdade, diabo é mentira. Eu preciso resistir à mentira. Então, eu não posso aceitar o pecado. Eu não posso ser conveniente com o pecado. Então, quando eu estou promovendo a paz, não quer dizer que eu tenho que ficar apaziguando. Eu tenho que ser verdadeiro.
Eu tenho que me submeter às coisas de Deus, que Deus não é a favor de pecado, e eu tenho que resistir ao pecado, para que o pecado não se instale no nosso meio. Trabalhar pela paz é a habilidade mais importante. Desculpa, gente. Trabalhar pela paz é a habilidade mais importante que nós podemos desenvolver. Desculpa, gente, me deu uma tossezinha aqui agora. Vamos lá de novo. Trabalhar pela paz é a habilidade mais importante que você pode desenvolver. Segundo Timóteo 2:24 diz assim: o servo do Senhor não deve andar brigando, mas deve tratar todos com educação. Então, trabalhar pela paz, gente, é tratar todas as pessoas com respeito, com verdade, com sinceridade, com educação. Eu sei que o direito dele começa onde o meu acaba. Então, eu vou trabalhar pela paz se eu dou ao meu irmão o direito que lhe é devido. Então, nós temos que ter a nossa parte na comunhão entre os irmãos. E nós precisamos de aprender a entrar em acordo. Por exemplo, o meu irmão não concorda comigo com a cor da roupa para tal evento. E aquilo cria uma discussão. Qual que é mais importante, o evento ou a cor da roupa? Então, nós precisamos de aprender a entrar em acordo, porque geralmente a comunhão é quebrada por picuinhas, por coisinhas à toa que poderia ter deixado de lado. Então, nós precisamos de aprender a ser pacificadores, a entrar em acordo, a ouvir muito mais do que falar, ser pronto para ouvir, tardio para falar e muito mais tardio ainda para se irar. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Quem disse isso foi Jesus, em Mateus 5:9. Então, nós precisamos de ser e entender que somos filhos de Deus. E essa posição de filhos de Deus nos dá uma muito grande responsabilidade. Por quê, gente? Porque romper a comunhão é vergonhoso, é catastrófico, é terrível. Se Deus deu o filho dele para restaurar a comunhão, imagina nós aqui na terra rompendo comunhão uns com os outros. Lá em 1 Coríntios 6:5, que vergonha! Será que entre vocês não existe alguém com bastante sabedoria para resolver uma questão entre irmãos? Será que é mais fácil romper a comunhão, romper os laços, do que resolver a situação, do que perdoar, do que receber aquela indignação em silêncio, para que não haja o conflito, sem criar maiores problemas? Então, uma coisa é o irmão que entra em pecado e quer viver uma vida de pecado. Eu preciso de ir lá falar a verdade para ele, ajudá-lo. Outra coisa é alguém que fala comigo de uma forma que eu não gosto, aí eu já quero bater de frente. Então, precisamos de ter sabedoria na comunhão. Precisamos de ter equilíbrio na comunhão. Precisamos de ter entendimento. Por quê? Porque é uma vergonha nós não sabermos resolver as nossas diferenças. É uma vergonha nós, como adultos, não sabermos resolver as diferenças com os nossos irmãos. E é também um ato de covardia preferir cortar o laço a enfrentar o conflito e resolvê-lo. Imagina qual exemplo nós estaremos dando para os nossos filhos? Imagina como que nós estaremos entristecendo o Espírito de Deus? Deus, gente, Ele não mediu esforços para reatar os laços conosco. Por que que nós vamos agir diferente? A ruptura da comunhão, ela desonra Cristo. Nós somos chamados para ser um só, corpo em Cristo,
um corpo de muitos membros unidos, ligados. A nossa ruptura com os nossos irmãos desonra a Deus, pelo fato de que ele não mediu esforços, ele suportou tudo para nos ter com ele de novo. A nossa ruptura com o nosso irmão apaga o Espírito Santo de Deus em nós. Um pacificador, gente, ele restaura a comunhão. Ele não alimenta a ruptura. Um pacificador, ele faz e paga o preço para que haja paz entre os irmãos, para que haja paz dentro de casa, para que haja paz no serviço, para que haja paz em todo lugar por onde ele andar. E nós vamos falar sobre os 7 passos bíblicos para restaurar a comunhão. Se você tem se sentido um pouco perdido sobre isso, anote esses 7 passos bíblicos. Reflita, medite sobre isso aí. Se você tá em ruptura com algum irmão, se tem algum irmão que você já não se fala há muito tempo, eu tenho ouvido casos de pessoas que não falam com a mãe, que não falam com o pai há muito tempo e que se acham cristãos. Olha o perigo do engano. Vamos falar sobre isso, sobre os 7 passos para que haja a restauração da comunhão sua com a sua família, com seu pai, com a sua mãe, com seus irmãos, com seus filhos, seu colega de trabalho, pessoal da igreja, com todas as pessoas. Por quê? Porque no que depender de você, faça tudo para viver em paz com todos. Aí sim. Então vamos ver o primeiro passo. Fale com Deus antes de falar com a pessoa. Então você tem algum problema com alguém. Espera aí que eu vou lá resolver esse problema com a pessoa. Calma. Primeiro você vai falar com Deus. Você não vai falar com um amigo, com a amiga ou com a própria pessoa primeiro. Primeiro você vai falar com Deus. Você vai orar e você vai colocar toda essa circunstância diante do Senhor. Tiago 1,5 diz assim: peça sabedoria a Deus e ele lhe dará. Por quê? Em todas as circunstâncias da minha vida, a primeira coisa que eu devo fazer é falar com Deus. Ainda mais na circunstância de ruptura de comunhão. Então você vai falar com Deus, você vai desabafar com Deus. Você vai contar tudo para Deus. Conta tudo para Ele. Conta que o seu irmão te magoou, te feriu, te abandonou, te fez isso, te fez aquilo, te fez aquilo. Conta tudo. Diante do Senhor, você vai acalmar o seu espírito. Você vai purificar suas intenções. Sabe aquele nervoso que você dá vontade? Eu vou lá e vou falar umas boas. Não, entra para a presença do Senhor. Acalme o seu espírito. Sabe por quê? As pessoas não atendem às nossas expectativas. Eu sempre digo, falo, gente, não crie expectativas a meu respeito. Eu sou um ser humano e eu vou te decepcionar. Crie expectativas com Deus. Então, gente, não crie expectativa com sua mãe, seu pai, seu irmão, seu filho, com pessoas. As pessoas, elas nos decepcionam porque ninguém é capaz de alcançar as nossas expectativas. O único capaz disso é o Senhor. Somente Deus pode nos dar tudo aquilo que nós precisamos. Então, você não vai falar com a pessoa, você vai falar primeiro com Deus. E diante do Senhor você pode chorar, brigar, espernear, que Ele, Deus, não se decepciona com você. Ele está te compreendendo ali. E aí você vai se acalmando e pede ao Senhor para te encher com a presença do Espírito, te fortalecer, te dar sabedoria. E você vai sair da presença do Senhor pronto para o segundo passo, que é tomar iniciativa. O segundo passo, você vai tomar iniciativa. Mateus 5, 23, 24. Se você for apresentar uma oferta a Deus e lembrar que está em conflito com alguém, deixe ali a sua oferta. Vá, conserte o seu conflito com seu irmão. Depois você volta e ofereça a sua oferta.
Olha como é sério. Deus não aceita nem a nossa oferta de adoração antes que nós consertemos a nossa vida com o nosso irmão. Então, gente, quando você tomar essa iniciativa, primeiro, você vai planejar uma conferência de paz. Não importa quem errou, importa curar a ferida. Então, você vai planejar uma conferência de paz e não vai falar, ele errou comigo, mas eu sou bonzinho. Não, não importa se foi ele que errou, se foi você que errou. Na hora que você está preparando essa conferência de paz, você vai se preocupar em curar a ferida, em restaurar o relacionamento, em retomar os laços de amor com seu irmão. Sabe por quê? Porque o tempo, gente, ele não cura suas feridas, ele só encobre. Então nós precisamos ser rápidos para perdoar, rápidos para retornar o relacionamento. Lá em Provérbios 28:9 diz assim: Deus despreza até as orações de quem não obedece à sua lei. Então, se eu estou em desobediência, se eu estou em relacionamento rompido, Deus despreza até as minhas orações. 1 Pedro 3:7. O marido que desrespeita a esposa tem as suas orações prejudicadas. Então, gente, um casal que vive em contenda, que vive em pé de guerra, as orações deles não passam do teto. Não chegam até o Senhor. Por quê? Porque a divisão, a contenda, a briga traz o quê? A destruição para essa casa. Amém? Terceiro, demonstre compaixão pelo sentimento do outro. Romanos 12:15. Alegrem-se com os que se alegram, chorem com os que choram. Então, demonstre compreensão com o que o outro sente. Talvez você está magoado, mas e o outro pode estar ainda muito mais ferido. Então, demonstre compaixão, compreenda o sentimento do outro, se coloque no lugar do outro. Provérbios 24:17. Não fique contente quando o seu inimigo cair em desgraça. Se Deus fala para você não ficar contente com a desgraça do seu inimigo, será que ele vai ficar feliz se você ficar contente com o seu amigo triste? Romanos 12:21. Não deixem que o mal vença vocês, mas vençam o mal com o bem. Então, não deixe que a tristeza do seu amigo, a divisão desse laço, vença você, mas vença isso com o bem. Restaure a comunhão entre vocês. Ouça com sabedoria. Você chegou para falar com seu irmão? Ouça. Não tenha pressa de colocar a sua versão dos fatos. Ouça ele, esteja pronto para ouvir. Seja tardio para falar e seja muito mais tardio para se irar. Não observe a pessoa, observe o problema. Olhe o que está por trás disso, porque a nossa luta não é contra carne nem sangue. A nossa luta é espiritual. Existe um inimigo de divisão entre vocês. Esse inimigo é que tem que ser o foco do cristão, não a pessoa. Se coloque no lugar do outro, veja o que o outro está sentindo, observe como que a outra pessoa está. Muitas vezes a outra pessoa pode estar na defensiva, querendo brigar. Se você chega com uma posição de humildade, você quebra toda aquela coisa que o outro pode estar sentindo. Deixe claro que você se importa com a amizade. Quando você chegar para falar, deixa claro que você está ali porque aquela pessoa é muito importante para você. Isso vai quebrar todo o espírito de guerra da pessoa. Reaja com paciência, longanimidade. Deixe o fruto do Espírito Santo romper. Deixa que nasça o fruto do Espírito Santo. Quando você reage com paciência, com longanimidade, benignidade, temperança, domínio próprio, o fruto do Espírito Santo está nascendo ali naquela hora, naquele momento. Quarto passo,
Confesse sua parte no conflito. Mateus 7:5. Hipócrita, tire primeiro a trave que está no seu olho e então poderá ver bem para tirar o cisco no olho do seu irmão. Muitas vezes, gente, o motivo do conflito somos nós mesmos. Muitas vezes é a nossa impaciência, nós somos radicais, nós queremos tudo do nosso jeito, nós não aceitamos a opinião do outro e nós não podemos ficar nos desculpando. Muitas vezes a trave está no nosso olho e nós queremos tirar o cisco do olho do nosso irmão. Então, não fique se desculpando. Olhe no olho do problema. Olhe, confronte você. Observe as suas posturas, as suas falhas, sem ficar se desculpando, sem ficar encontrando, mas eu agi assim por causa disso e por causa disso. Não. Do jeito que você agiu, acabou quebrando a comunhão sua com seu irmão. Às vezes o irmão pode estar errado, mas a gente não tem paciência com ele e a gente prefere quebrar e deixa isso para lá. Não quero mais ver essa pessoa. Ela está falando coisa que eu não quero ouvir. Peça ajuda ao Espírito Santo nessa hora. Senhor Espírito Santo, me ajuda a ver e perceber qual a minha porcentagem de contribuição nesse conflito aqui. Não se ofenda, gente. Não se ofenda, porque a ofensa é uma cilada. A ofensa é uma armadilha do diabo, é isca de Satanás. Porque quando eu me ofendo, eu abro brecha no meu coração para Satanás entrar e trabalhar. Então, a ofensa é cilada. Não se ofenda. Mesmo que a pessoa te responda de uma forma errada, mesmo que a pessoa te ataque, mesmo que ela queira mais conflito ainda, não se ofenda. Se mantenha firme. Não entre na defensiva, seja humilde. Use a capa da humildade e você vence essa situação. Amém? 5. Invista contra o problema, não contra a pessoa. Provérbios 15:1. A resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. Cuidado com suas emoções, elas podem te enganar. Então, invista contra o problema, não é contra a pessoa. Olhe no olho do problema. Não veja a pessoa como a sua inimiga. Veja realmente o inimigo que está por trás daquela situação. Use armas espirituais, o inimigo é espiritual. Entre naquela hora ali em espírito de oração. Gente, a ofensiva, ela gera a defensiva. E aí instala-se a guerra. Se você entra ofendendo, o outro entra defendendo. Se o outro entra defendendo se o outro entra ofendendo e você entra na defensiva, instala-se a guerra. Então, se o outro ofende, você veste a capa da humildade. Quando você entra com a capa da humildade. Não entre ofendendo, porque o outro pode não estar em espírito de oração e acabar em conflito maior. Amém? Efésios 4:29-32. Vale a pena meditar nessa passagem inteira, gente, porque aqui eu falo aquilo que o Senhor vai trazendo ao meu coração, pego partes da passagem, mas meditem nessa passagem toda. Ali nessa passagem, diz assim: não digam palavras que fazem mal aos outros, usem apenas palavras boas. Então, você vai estar ali com seu amigo, aquela pessoa que é tão importante para você, mas por algum motivo os laços se romperam. Então, gente, não diga palavras que fazem com que o outro se sinta ainda mal. Só diga palavras boas para ajudar o outro a entrar no trilho. Não entristeça o Espírito Santo. O Espírito Santo é a marca, a chancela de Deus em nós. E o Espírito Santo não se alegra com briga, com contenda, com gritaria.
Abandonem a amargura, o ódio, a raiva. Não grite nem insulte com maldade. Pelo contrário, sejam bons e atenciosos, perdoem, assim como Deus perdoou vocês. Então aqui nós temos assim um processo que eu posso andar ali para conseguir a paz com meu irmão. O sexto passo, coopere tanto quanto possível, Romanos 12, 18. No que depender de vocês, vivam em paz com todos. Nós sabemos que há circunstâncias em que não tem mesmo jeito, mas no que depender de você, você vai ter o entendimento que você fez todo o possível. Se não deu certo no final, você fez todo o possível, realmente, sinceramente, claramente no Senhor. A paz, meus amados, ela custa caro. Ela custou muito caro para Deus ter paz conosco. Então esteja disposto a pagar o preço. Engula o sapo, como diz o outro. Acalme-se. Não alimente a natureza humana, alimente a espiritual, a sua natureza divina. Não alimente a vontade da carne, porque a vontade da carne é brigar, é tomar providências, é fazer com que o outro seja humilhado na nossa frente. Mas não, você vai fazer o quê? Alimentar a sua natureza divina. Principalmente com humildade, paciência, longanimidade, bondade, temperança, domínio próprio. Então você vai cooperar com o máximo do que você puder. Joga seu orgulho de lado, joga a sua arrogância de lado, joga aquela hora que a gente tem aquelas reações terríveis de lado. Nós temos que amarrar isso tudo e trazer o nosso espírito, a força do Espírito Santo em nós e trabalhar assim, entendendo, eu estou aqui como pacificador. Eu não estou aqui como a Meir, eu estou aqui como pacificadora, filha de Deus. E você se mantém assim até conseguir atingir o alvo. 7. Enfatize a reconciliação, não a solução. Filipenses 4:8. Tudo que é verdadeiro, respeitável, justo, puro, amável, de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Então está lá naquela hora, na hora da batalha em si, pense só o que é certo, correto, verdadeiro, justo, amável, de boa fama. Prefira a paz do que ter razão. Aí eu prefiro ter paz do que ter razão. Esse ditado aí é muito bom. Meu irmão não precisa concordar com tudo que eu digo, e nem eu preciso concordar com todas as opiniões dele. Pense isso quando você estiver lá. Eu não preciso concordar com tudo que ele está falando. Ele também não precisa concordar com tudo que eu falar. Se você tiver esse entendimento na hora da conversa, tudo vai fluir mais calmo. Porque a pessoa, naturalmente, ela vai falar para não concordo, você fez isso, você fez aquilo. Então, eu não preciso que ele concorde. Nem eu preciso concordar com ele para que a gente tenha paz. Deus espera de nós a unidade, não a uniformidade. Eu não preciso de pensar 100% como o meu irmão para que nós tenhamos amizade. O respeito gera a comunhão. Então, se eu entro em estado de respeito para com meu irmão, eu respeito a opinião dele, eu respeito o que ele fala, eu respeito a postura dele, eu posso não concordar, mas eu respeito. Já é o passo primordial para que haja comunhão de volta. Amém? A comunhão entre os irmãos é sagrada. Quando rompemos a comunhão com o irmão, rompemos com Deus. Lembra que o Senhor fala, perdoe e será perdoado? Não perdoe e não será perdoado? Então, se eu não perdoo meu irmão, eu não sou perdoado por Deus, eu perco a comunhão com Deus. A comunhão foi comprada a preço do sangue do Filho de Deus. Não a menospreze. Não ache que é qualquer coisa. A comunhão com o irmão não é qualquer coisa, gente.
Não menospreze isso. Fomos chamados não apenas para crer em Deus, mas também para viver em unidade como membros de um corpo ligados pelo Espírito Santo. Nós somos membros de um corpo só, ligados por um Espírito só, o Espírito Santo de Deus. Então lembra, o nosso primeiro propósito qual que é? Foi por causa de quem que nós fomos criados? Para a glória de Deus. Então, o nosso primeiro propósito, ele é o quê? Vertical, é eu com Deus. O nosso segundo propósito não é a comunhão? Eu com os irmãos. Amo o Senhor, meu Deus, toda a minha força e amo os meus irmãos. E amo o meu próximo. Então, eu tenho aqui a cruz de Cristo. Então, isso aqui, a comunhão com meu irmão é sagrada. Eu preciso pensar isso. Efésios 4:3. Façam tudo para conservar por meio da paz que une vocês a união que o Espírito Santo dá. Então a Bíblia está cheia de versículos que nos direcionam a ter paz com o nosso irmão, a vivermos em comunhão, a carregarmos os fardos uns dos outros, a suportarmos uns dos outros, a amarmos uns aos outros, a viver em união com os outros, a partir o pão juntos, a conviver, e tá cheio de versículos assim. Quando ocorre a ruptura da comunhão, o nosso testemunho fica manchado. Por quê? As pessoas do mundo vão olhar e falar que eles ali vivem brigando. Que Jesus é esse? Que esse povo está mostrando? Um Jesus que fica brigando? Então a gente mancha o nome do Senhor Jesus. A nossa oração, ela é enfraquecida. Deus não recebe a nossa oração. A oração de alguém que briga com o irmão, de alguém que não tem relacionamento com a família, de alguém que não tem relacionamento com a igreja, não tem relacionamento com os vizinhos, briga com todo mundo. Deus não vai ouvir a sua oração. A alegria do Espírito ela é apagada. O Espírito não convive em um lugar de gritaria, de briga. Apaga-se o Espírito ali. Então, meus amados, restaurar a comunhão não é opção, não é se você quer ou não. É um mandamento do Senhor. Então, a palavra para nós hoje, a expressão para nós hoje é: seja um pacificador. É o seu ministério. O seu ministério é ser um pacificador. Esse ministério é de cada um de nós. Amém? Glórias a Deus. Vamos aos nossos exercícios? Pensando no meu propósito de vida. O dia 20, entre parênteses, 28/4/2025. O nosso tema de hoje: vale a pena restaurar os relacionamentos. Vale sim, gente. Meditem sobre isso. Vale a pena restaurar o relacionamento? Vá pensando nas pessoas que, por acaso, você tiver com seu relacionamento cortado. O versículo-chave de 8 é Romanos 12:18. No que depender de vocês, vivam em paz com todos. Então, medite, decore esse versículo hoje e decrete. Olha o nosso decreto de hoje. Deus pagou o preço para ter paz comigo. Por isso, não medirei esforços para ter paz com meus irmãos. Vamos lá de novo? Deus pagou o preço para ter paz comigo. Por isso, não medirei esforços para ter paz com meu irmão. Então, quando você estiver pensando em fazer as pazes e vier alguma seta do maligno, decreta esse decreto nele. Decreta esse decreto no pensamento. Vai ver como que as coisas vão mudar. A pergunta para meditar hoje: com quem estou precisando restaurar meu relacionamento? Essa pergunta é muito simples, né? Então ela não precisa nem de exercício para ajudar a gente. Olha que pergunta mais bacana. Com quem estou precisando restaurar meu relacionamento? O que você vai fazer antes de responder essa pergunta? Você vai meditar em Efésios, capítulo 4, versículo 22/32. Depois você vem e responde essa questão aqui.
Medita, Efésios 4, 22 ao 32. Coloca você dentro dessa passagem. Com quem que você precisa restaurar o seu relacionamento? Medite Efésios 4, 22 ao 32. Depois você vai conseguir responder essa pergunta aí com bastante clareza, meditando bem na palavra do Senhor. Muito bem? Próximo, pulando a linha, o que vou fazer hoje? O que eu vou fazer hoje na prática? Você hoje vai, na prática, organizar uma conferência de paz. Aquela pessoa que na pergunta anterior, que você chegou à conclusão que você está com laços rompidos com ela, você vai organizar uma conferência de paz com ela. Se você tem mais de uma pessoa, você vai organizar mais de uma conferência de paz. Até que você tenha paz com todos, porque no que depender de você, você tem que ter paz com todos, gente. Porque restaurar a comunhão é agir como filho do Pai Celestial, é encarnar o evangelho que pregamos, é preparar o solo para o plantio da boa semente, onde o Espírito Santo possa encontrar liberdade para germinar aquela semente e fazer com que ela produza frutos, que ela cresça e produza frutos. Amém? O mundo conhecerá que somos discípulos de Jesus pelo amor que demonstramos uns aos outros. Então, gente, isso é dito lá em João 13, 35. Então, o mundo vai conhecer que você é filho de Deus, que você é discípulo de Jesus, se você tiver paz com todos. Se você briga com as pessoas e não reata, porque a gente discutir é normal. Um dia a gente pega a gente nervoso e a gente discute, a gente responde. Mas a gente precisa de ser rápido em perdoar e pedir perdão e reatar aquele laço. Não deixar que se crie feridas, amarguras naquele lugar. Amém? Então, hoje você vai organizar a sua conferência de paz. Primeira coisa que você vai fazer organizando, você vai orar e vai jejuar por causa dessa situação. E eu vou deixar aqui 4 versículos para você meditar enquanto você ora e jejuma. Mateus 5, 9, Hebreus 12, 14, Romanos 12, 18, Tiago 3, 18. Anota aí. Primeiro passo, orar e jejuar. Mateus 5, 9, Hebreus 12, 14, Romanos 12, 18, Tiago 3, 18. Esses versículos aí você escreve no seu caderno, medita sobre eles. Se quiser ler a passagem em volta, ótimo. Ah, Meire, esse jejum? O jejum é de acordo com a sua capacidade. Só de você se dispor, o Senhor vai receber. Então, Senhor, eu vou jejuar pela vida dessa pessoa, eu vou jejuar para que haja entre nós a reconciliação. Então, eu vou jejuar de acordo com a capacidade que o Senhor vai me dar agora para eu jejuar. E aí você vai escolher se é de manhã até meio-dia, se você vai jejuar 1 hora, 2 horas, 3 horas, é de acordo com o que você puder, de acordo com o que você se dispor. Deus vai trabalhar no seu coração, tá bem? Segundo, marque um encontro em um ambiente de paz, só vocês dois. Não coloque a pessoa em evidência, não deixe que a pessoa fique constrangida, nem marque no lugar onde as pessoas vão interromper vocês, ou onde vai ter muita conversa alta, que vocês não poderão conversar em paz. Então, marque esse encontro em um ambiente de paz, sossegado. Terceiro, deixe claro para a pessoa que ela é importante para você. Você está marcando aquilo ali porque a pessoa é importante para você. Não é porque você quer satisfação, não é porque você quer resolver aquele problema. Não fica falando do problema. Fala o quanto a pessoa é importante. Olha, sua amizade é muito importante para mim. Você é uma pessoa muito importante para mim. Por isso eu marquei para a gente conversar nós dois, colocarmos o nosso assunto em dia. E aí Deus vai fluindo com você. Quarto passo, fale com mansidão sobre o que te feriu.
Olha, aconteceu aquilo, aquele dia, eu senti isso, senti aquilo, mas com mansidão, dê oportunidade para a pessoa falar. Quando a pessoa estiver falando, ouça, não fica cortando, não fica colocando justificativa, se justificando, querendo mostrar que você estava certo e ele estava errado. Não. A questão aí não é mostrar quem é certo ou quem é errado, a questão é reatar o relacionamento. Amém? Quinto, ouça com calma a versão da pessoa. Sexto, se possível, Deus abençoou ali, agiu, começou, ficou tudo na paz. Orem junto. Peça a pessoa, eu posso fazer uma oração? Vamos orar comigo? Então, vá como servo, não vá como juiz. Fale com amor, sem acusação. Ofereça perdão sem exigir explicações. Deixe Jesus ser glorificado, não queira ser você glorificado. Amém? Vista a capa da humildade, entre com humildade. Entre ali com desejo de glorificar ao Senhor. E entenda, fala para você mesmo, se Deus não mediu esforços para ter paz comigo, Deus enviou Jesus. Jesus teve que ir para a cruz, Jesus morreu ali na cruz para me resgatar, para que eu fosse novamente amiga de Deus. Então eu não posso medir esforços para ser amiga do meu amigo de novo, para restaurar o relacionamento com a minha família, com todos, com meu amigo de trabalho, com meus pais, com todos e qualquer pessoa que tiver acontecido alguma coisa. Amém? Então, terminando isso aí, agora nós vamos passar para o tempo de adoração, que é o nosso acás. Primeiro você vai adorar, usa lá os nomes de Deus para adorar. Segundo, você vai confessar os seus pecados de hoje, do dia de hoje. Terceiro, você vai fazer a sua ação de graças, os 3 motivos de gratidão. Seja grato, lembra? E quarto, você vai entrar no seu tempo de súplica. O que é, Meire, a súplica? Você vai pedir tudo o que você precisa para esse dia de hoje. Amém? E aí nós completamos o nosso exercício e o nosso dia do nosso propósito, que já estamos chegando na metade. Amanhã já é metade do nosso propósito. Oh, glórias a Deus, hein? Como tem passado e sido abençoado esse tempo, não tem? Eu quero orar por você. Pai amado, em nome do Senhor Jesus, eu coloco teu filho, a tua filha diante do Senhor, cada um que está fazendo conosco esse propósito. Senhor, eu sei que é uma questão muito sensível que nós estamos tratando hoje, porque diz respeito às dores da nossa alma, aos traumas da nossa vida, Senhor. Por isso eu peço hoje a intervenção do Senhor. Que o Senhor venha pegar na mão de cada irmãozinho, cada um que foi ferido, magoado no fundo do seu coração. Ajuda, Senhor, a perdoar. Ajuda, Senhor, a se levantar em decisão de perdão. Ajuda, Senhor, nessas conferências de paz, que haja a presença do Senhor, que haja o lavar regenerador do Senhor, e que o Senhor venha, Senhor, com a força do poder do Senhor, dar poder para essa pessoa superar esse obstáculo, Senhor, e reativar os seus relacionamentos com a sua família, com seus amigos, com todos e qualquer pessoas que possa eventualmente ter machucado ou ferido seus filhos. Aqueles que tiverem ferido ou machucado alguém, que o Senhor venha dar força, coragem, poder para que eles possam pedir perdão e reatar o relacionamento que é tão importante, Pai, a comunhão que é tão importante, que assim ele estará reatando a comunhão com o Senhor. Reatando a comunhão com os irmãos, eles estarão reatando a comunhão com o Senhor. Dá-nos força, Pai, para que nós possamos perdoar, amar e nos comunicar com os nossos irmãos, assim como o Senhor tem feito por nós. Em nome do Senhor Jesus, amém, amém e amém. Glórias a Deus, aleluias. E até amanhã, se assim o Senhor o permitir, na metade exata do nosso propósito. Fiquem com Deus e até amanhã.